nunca teve um Tá, mas daí centavo que a saíram gente quantos conseguiu. episódios? Nós Oficialmente? conseguimos lançar 2 episódios, até precisar cancelar a série. Mas a que série por grana? O causa- que foi? Não tinha Não, como, nós cara. conseguimos a grana, a gente conseguiu os valores, a gente fez uma vaquinha virtual na época, através do Catarse, e a gente conseguiu levantar o valor que a gente precisava. Era quanto? Você lembra? Eu acho que, posso estar enganado, acho que era 28 mil o valor e a gente conseguia até um pouquinho mais. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é advogado, roteirista, escritor, diretor, pianista e o que mais, Átila Matei? Só Deus sabe. Só Deus sabe? E eu um pouquinho. E você um pouco? É. Tá, mas quem é você no meio disso tudo, cara? Cara, eu sou advogado profissional, né? É a minha Oficialmente. profissão, oficialmente, Essa é a que profissão. né, onde que eu tiro, vamos dizer assim, o dinheiro, mas eu acho assim, a gente não deve se limitar, né? A gente não pode ficar preso somente na profissão. Eu acho que quanto mais tu conseguir fazer, mais áreas conseguir descobrir, eu acho que isso é muito bom para a vivência, né? Bom para o ser humano, enfim, para a tua experiência. Eu de conheço vida. você da série Protocolo 43. Foi o primeiro trabalho que você fez? Trabalho de vídeo, não foi o primeiro. O primeiro trabalho que eu fiz foi um concurso que eu participei em 2009, estou fazendo 10 anos agora, que era um videoclipe, que tinha que fazer um videoclipe, e enfim, escolher uma música de algumas bandas, podia selecionar a música, e eu ganhei o concurso, resumindo, né, passando direto, ganhei esse concurso, tive em primeiro lugar, foi a Sony Music e o YouTube, uma parceria entre os dois. E a partir dali eu pensei, a brincadeira deu certo, acho que eu vou manter. E aí eu fiz alguns videoclipes, outros na minha cidade, fiz para algumas bandas também. Tá, videoclipe de banda. Videoclipe de banda, Você filmando, dirigindo, tudo? Tudo. Um pouco autodidata, né, porque eu nunca fiz nenhum Ninguém te curso. ensinou nada. Eu fuçava lá, baixava o programa, né, conseguia o programa e ficava fuçando e aí... Tá, daí veio a ideia de fazer a série Protocolo 43? Aí veio essa loucura chamada Protocolo 43 em 2012. Eu tenho aqui o cartaz da Protocolo aqui. Foi quando? 2012? 2012 que a gente teve a ideia de fazer um seriado, né? Porque é difícil. A gente, para falar do início do Protocolo 43, seria muito injusto não mencionar a semente, na verdade, que gerou essa ideia, né? Porque era para ser uma outra coisa e se tornou totalmente outra, né? Eu tenho que mencionar um cara que é lá de Orleans, tu conhece ele, é o Chad da Lombir, Richard Brigante. Ele estava indo tocar na banda dele, que é a Ratones, que é uma banda cover da Ramones. E ele convidou para eu filmar, gravar, fazer a gravação desse show. E no meio do caminho até ele falou sobre que eles tinham uma ideia de fazer uma cervejaria e tal. Ele foi contando, isso é engraçado, porque a gente vai trocando as ideias, tu vê como, né, como a evolução disso depois, né? Então é um cara que tinha uma ideia também, né, na época, e hoje é o proprietário da Lombir. E nessa conversa, eu falei, ô Chad, eu tô com a ideia de fazer um clipe da música Pet Sematary, que era uma das minhas músicas preferidas dos Ramones, e também por causa do filme Cemitério de Animais, que quando eu era pequeno, né, quando eu era criança, assistia. E aí eu falei para ele, vamos fazer um clipe aí, fazer uns 2, 3 episódios da música. E não, ele achou legal a ideia, tudo. Só que quando eu levei essa ideia para frente para outros amigos, acabou se tornando outra coisa. O clipe nunca saiu, mas o Protocolo 43 acabou vindo dessa ideia da música. Tá, que era uma série de zumbis. Ou não? O Pet Sematary não. Nada a ver. Não seria. A gente... Não sei, a gente usaria o tema, faria alguma coisa relacionada ao tema, né? Só tinha o cemitério na história. Seria alguma coisa nesse sentido. Eu não cheguei a escrever um roteiro para o clipe, mas a gente estava com essa ideia de fazer o clipe. E não, o clipe nunca saiu, né? Aí eu levei a ideia para alguns amigos, para o Darlan e para o Nicola. Cara, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, aproveitar a Serra do Rio do Rastro, aquela região ali que é bem interessante e tal. Ninguém nunca fez nada ali. Vamos fazer um seriado, alguma coisa assim. Aí a gente falou isso brincando. Na mesma noite, isso foi num dia de semana, na mesma noite, estava indo dormir, acho que era meia-noite, o telefone tocou. Estamos aqui na casa do Darlan, chega aí pra gente conversar melhor sobre a série. Tipo, meia-noite. Falei, não, vocês estão loucos, tô indo.
E a gente começou a... Então, daí você escreveu o roteiro dela lá? Não, o roteiro foi escrito depois, eu acabei escrevendo até o roteiro sozinho. Você fez mas todo a o roteiro? Base, o roteiro completo, sim. Mas a base, a ideia do que a gente queria chegar, nasceu dali, da reunião de nós três, naquele momento. Então a gente delimitou que a gente queria fazer um seriado com cerca de 6, na época era 6 episódios, e que se passaria na Serra do Rastro, naquela região ali. Aí eu fiquei com Com a incumbência. Com a incumbência, estava procurando uma outra palavra, Não, mas... Você era o quê? Diretor? Você ia ser tudo? É. Tá, você era o quê no seriado? Você Eu acho era o que diretor, pela questão da produtor? experiência que eu tinha por causa dos videoclipes, aí eu ia fazer edição, fiquei encarregado da edição, encarregado era a palavra que eu queria usar. Fiquei encarregado da edição, do roteiro e da direção. Só? Foi o que eu poderia fazer, né? Também filmava. Tá, mas quanto tempo vai gravar o primeiro episódio da ideia? Cada episódio levava em torno de 3 a 4 meses para gravar. Só porque até chegar na gravação tanto, oficial... nós temos 3 câmeras aqui. A gente gravar com uma só. Então gravar um clipe que seja de 3, 4 minutos já gera um tempo, uma necessidade de um tempo maior. Então pegar uma série, não precisa nem ser a série, mas um episódio de 45 minutos, com uma câmera só, uma câmera. com uma pessoa só editando. Mas até chegar nesse ponto de conseguir fazer o primeiro episódio, a gente passou por, acho que foi em 2012, 13, 14, ficamos 3 anos experimentando, errando, aprendendo. Cara, todo mundo acha que é fácil fazer as coisas, né? Nada fácil, ainda mais com uma equipe que a gente Todo... não sabia o que estava fazendo. Mas era o quê? verdade, Vocês não sabiam o que estavam fazendo, todo mundo estava ali pelo espírito, todo mundo ninguém estava pela ali, grana? empolgado, ninguém, a gente nunca teve... pretensão nenhuma? Nunca teve um Tá, mas centavo daí que a saíram gente quantos conseguiu. episódios, Nós oficialmente? conseguimos lançar 2 episódios, até precisar cancelar a série. Não, a porque série por grana, causa- o que foi? Não tinha Não, como, nós cara. conseguimos a grana, a gente conseguiu os valores, a gente fez uma vaquinha virtual na época, através do Catarse, e a gente conseguiu levantar o valor que a gente precisava. Era quanto, você lembra? Eu acho que, posso estar enganado, acho que era 28 mil o valor e a gente conseguia até um pouquinho mais. Tá. Só que, eu costumo dizer, a série não foi cancelada por falta de verba, não foi cancelada por problemas maiores, foi justamente pelo menor, a falta de equipe. Nós começamos o protocolo, quando a gente começou oficialmente, nós tínhamos cerca de 12, 13, 14 pessoas. E no segundo episódio a gente estava com 5. Quer dizer, 12 pessoas já é um número muito pouco, se for parar para pensar na demanda de trabalho que tem. Aí quando se torna em 5, quer dizer, são 5 pessoas que vão ter atribuições maiores para poder compensar a falta, a ausência dos demais. Isso acaba gerando estresse, acaba gerando desentendimentos, então a gente viu que não teria como continuar o protocolo sem uma equipe. Né? Porque é muito bom, é muito fácil quando a pessoa aceita um convite para fazer fazer parte de um projeto desse e esquece que tem que levantar muitas vezes 5, 6 da manhã no final de semana, voltar para casa às 8 da noite, Cansado, ir para a serra estressado. cansado, tem que abrir mão de namoro, abrir mão da família, abrir mão de várias coisas, 3 meses direto. Eu acho que no primeiro momento todo mundo gosta, né? É bacana, Primeiro momento todo mundo está empolgado. Depois, sim. quando começa a ver o negócio acontecer... Sim. Aí começa... O pessoal Primeiro começa a episódio, quando estimular. vocês lançaram, como é que foi? Atingiu as nossas expectativas, porque nós conseguimos ali com o primeiro episódio, nós temos uma página do Facebook que está com cerca de 11 mil seguidores também, e é um pessoal que começou a curtir, né, a gente não fazia, vamos dizer assim, a gente não, entre aspas, comprava os seguidores, né, não é que a gente ia movimentava, fazer um marketing. Vieram naturalmente. Vieram naturalmente. Pela televisão, pelo jornal catarinense, enfim, várias mídias aí apoiaram a gente, né? Então, a nossa expectativa, nós tínhamos uma página de 11 mil e nós tivemos o dobro disso logo que lançamos o primeiro episódio. Então, nós estávamos bem em relação ao público, né? Dentro das nossas limitações e expectativas, a gente estava... Aí do que tratava a série, pô? Você não falou. A série é sobre e agora o livro, né? Porque antes de entrar nessa parte, o livro... O livro Protocolo 43, óbvio. Sim. Com o fim da série, eu pensei, eu não posso deixar o público, os patrocinadores, os apoiadores... Sem o material. Sem encerrar esse arco, né? Então eu pensei, o que eu posso fazer? Pegar os roteiros e adaptar para um livro.
né? Porque de uma certa forma os roteiros iam ser perdidos, não iam ser utilizados. Foram escritos e no final o que eu ia fazer com os roteiros? Nada. Então eu pensei, vou lançar os roteiros. Aí quando eu pensei em lançar os roteiros para especialmente para o público, eu pensei, não, peraí, esse roteiro, da forma que está aqui, só eu vou entender. Porque como eu dirigia, eu editava, eu filmava, eu não tinha necessidade de entregar um roteiro para outra pessoa. Uma equipe grande, tu consegue entregar o roteiro, tu tem que fazer um roteiro elaborado para outras pessoas entenderem o que exatamente tu quer descrever no roteiro. Como eu meio que fazia toda a parte, essa parte... Você fazia para você? Eu fazia o roteiro para mim e entregava as falas para o elenco e eles não recebiam nem o roteiro completo, né? Eles recebiam somente as partes deles. Então eu pensei, eu vou adaptar para o livro, vou fazer isso aí, vai levar não sei quanto tempo aí e vai ficar pronto quando ficar. Foi uma promessa que eu fiz para encerrar esse... Vamos falar desse livro na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, roteirista, diretor, escritor, advogado, Átila Matei, por um papo, o Protocolo 43, aqui no Humanos. Voltei aqui no Humanos Talk Show e vocês já sabem, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa, Humanos? Vai lá no YouTube, você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com o escritor, roteirista, advogado, Átila Matei, o homem do Protocolo 43. Daí, beleza. Certo. Saíram 2 episódios. 2 episódios. Série cancelada e agora vira livro. Bom, pelo menos a gente tem até a oportunidade de dizer, nós tivemos uma série cancelada, né? Porque geralmente a gente vê a série do Netflix foi cancelada, não sei o que foi cancelada. Não, o Protocolo também teve que ser cancelado. A gente consegue achar até um meio mais... Mas antes do livro, foi bacana fazer os 2 episódios? Foi. Divertido? Foi. A gente encontrava diversão, mas era muito pesado, o trabalho era puxado. No final do primeiro episódio, eu estava tomando remédio para ansiedade. Não, né? Tava. Já estressado? Já estava. Mas por que? É difícil lidar com atores, com equipe, com o quê? Tudo, né? Tudo era difícil. Aí você entende a vida do diretor de cinema. Como eu falei, nós não tínhamos experiência no assunto. Né? Nós éramos a equipe, por exemplo, o elenco, vai pegar o elenco, nós tínhamos desde uma pessoa que trabalhava na caixa do supermercado, que nunca nem fez teatro na vida. Enfim, lidar com uma equipe, né, que não tem experiência é difícil, né? E eu me incluo, claro, nessa falta de experiência, que a minha experiência que eu tinha era vaga, era de videoclipe. Então, dirigir isso é complicado, né? Ah, beleza. Então, cancela a série. Série cancelada, 2 episódios. Achamos melhor cancelar a série. Nem todo mundo achou que seria o caminho. Nem todo mundo ficou feliz, mas esteja na minha posição para ver como é, né, a situação complicada para manter uma série que nós não tínhamos uma equipe, né, que foi o que mais pegou falta da equipe. Né. Nós nos comprometemos a fazer um seriado, só que de repente chegando no segundo episódio nós tínhamos 5 pessoas para cuidar de figurino, para cuidar de continuidade, cenografia, direção de cena, enfim, muita coisa. Então, não tinha como continuar daquele jeito. E uma outra coisa que pegou foi o fato de o público... nós entregamos o primeiro episódio em 2016, eu não lembro a data, 2016, acho que foi em fevereiro, março, fevereiro de 2016. E levamos 6 meses para entregar o segundo episódio, então... Deu uma esfriada. Esfriou, o tempo ali foi um pouco... Tinha que ser um por mês para ser ideal? Deveria ser, mas isso foi uma questão que a gente definiu que ou nós gravamos todos os episódios, e aí seja o que Deus quiser, e lançar tudo de uma vez, mas a gente não tinha... Se tivéssemos feito isso, nós ainda estaríamos gravando, em 2019. Começaria em 2006 e estaríamos gravando. Então a gente achou arriscado fazer isso porque a gente não tinha noção do que poderia representar isso. E a gente achou que vamos lançar o primeiro, medir a febre, depois a gente lança o segundo. Né? Aí o público esfriou, daria para manter com o público mesmo do jeito que estava? Daria para manter, só que o que pegou a gota d'água foi a falta de equipe. Daí você resolve fazer o livro? Aí eu justamente pensei, Pego todos os roteiros, vou lançar o livro. Vou pegar os roteiros e vou Você mudou os roteiros ou não? Foi. Você teve que adaptar muita coisa? Não, o interessante é que eu tive que adaptar as ideias para as limitações do seriado. Porque quando não tem recursos, não tem técnica,
né, equipamentos, né, não é Hollywood, não é cinema, né? Não dá a pra gente fazer está efeito falando especial, de cara. amigos fazendo com uma única câmera. Você não fazendo tinha um filme. efeito especial, por exemplo? Nós tínhamos poucos efeitos especiais, que era uma outra pessoa, inclusive de Criciúma, que fazia esses efeitos especiais pra gente. Então, o que era esse efeito? No primeiro episódio foi utilizado cenas com tiro, disparo de arma. Esses disparos foram feitos, e espirros de sangue também. Foi feito dessa forma. Tá, você não explicou do que é a série ainda, até agora. Ninguém sabe. Vamos lá então, ninguém sabe ainda, mas o livro está aí, a gente pode... Vai, Protocolo 43, vai pra você. Então o livro não está aqui, porque você não lançou ainda o livro. Mano, uma coisa interessante, todo mundo fala Protocolo 43 é uma série sobre um zumbi. Não tem zumbi na série. Não tem zumbi? Não tem zumbi. Ah, mas não, como não tem zumbi? Decepção, não tem zumbi. Aqui tem uma mão morta aqui, cara. É uma mão sangue, morta, mas provavelmente não era de um zumbi, isso aí era de alguma... do ser humano. Isso aí... Tá, do que é a série então, se não é de zumbi? Protocolo 43 a gente fala sobre... É uma área que compreende a Serra do Rio do Rastro até Bom Jardim da Serra, aquela região serrana ali. Sobreviventes que estão se abrigando, refugiando de pessoas infectadas por um vírus que deixam elas doentes. São pessoas que não são zumbis porque não estão mortas, né? Não são pessoas que estão mortas e voltam à vida, né? São pessoas que estão infectadas, doentes, e como se fosse uma raiva, um vírus de raiva, e elas acabam voltando ao instinto primitivo aí se tornam violentas, canibais, e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então elas procuram abrigo até a poeira baixar. A trama, ela começa, a base dela, nós temos um personagem que é o Vitor, que ele foi mandado para aquela área para uma missão. E ele falhou nessa missão. Só que ele acaba preso lá dentro e ele tem que sair. Ele perdeu o contato com a equipe. Nesse meio tempo, ele encontra um outro agente, que é a Christine. E ele desconfia que ela também é alguém que está lá para uma missão. E ele traz essa pessoa, essa mulher para dentro do sítio onde ele está convivendo com outros sobreviventes. E ele esconde essa identidade dele, ele precisa esconder essa identidade dos demais sobreviventes, né? Um outro fato é que o protocolo se passa num lugar que está sitiado, como se fosse uma quarentena, né? Então todos os sobreviventes acham que o mundo inteiro está dessa forma, né? Ou gera essa dúvida, né? Enquanto eles são instruídos a permanecer ali dentro, e esse personagem, o Vitor, ele tenta manipular a situação, na verdade, né? Ele sabe que o lugar está sitiado e ele esconde isso dos demais sobreviventes. Basicamente, a trama é sobre essa relação entre desse eles. Grupo, né? Desses agentes. Você tinha 5 pessoas. Não dá nem o elenco de atores. Não dá nem o elenco, porque o protocolo, o livro, tem 13 personagens, se não me engano, 13 personagens. Nós temos 2 núcleos de sobreviventes. E existem subtramas, né? Não é necessariamente só essa única trama do protocolo. Nós temos aí no livro outros sobreviventes que vai pegar uma outra temática totalmente fora dessa temática. Tem capítulo que a gente nem menciona infectado, de forma que a trama vai desenvolvendo, a pessoa está lendo e, pô, isso aqui é diria de zumbi, né? Como o pessoal... Não tem nada a ver. Eles estão lendo e nem sente falta, né? Do zumbi. Dos doentes, dos infectados, porque tem hora que nem... Quando é que você lança o livro? Eu estava tentando fazer tudo... Você vai cancelar o livro também? Não, o livro eu não vou cancelar, porque depende exclusivamente de mim. Ah, tá, beleza. O livro eu queria lançar esse ano, em dezembro, para fechar esse ciclo, porque começou no começo da década, eu queria encerrar ela agora em 2019 e entregar, né? Uma década para conseguir entregar. Mas eu estou descobrindo que escrever um livro, a parte mais difícil não é nem escrever o livro, é a parte final, que é a revisão, a capa, escolher a plataforma que a gente vai... A capa tá pronta, pô. Que a gente vai... Essa eu prefiro manter como a imagem da websérie. Eu acho que eu estou procurando uma... Mandou o quê, cara? Hã? Pois não, vamos permanecer com essa daí, mas pro livro eu acho que eu vou querer botar uma outra imagem. Eu estou escolhendo, já está pronto, na verdade. E, enfim, tem toda essa revisão gramatical que está acontecendo, a revisão do texto... Porque é que nem TCC, né? Igual monografia. Enquanto não entregar, não vai acaba nunca, né? Toda vez que você botar a mão, ele vai estar ruim. O que eu já enxuguei desse livro também... Ele era muito grande? Cara, deixa eu lembrar assim, eu tô com... Ele é dividido em 3 partes e são 19 capítulos.
19 capítulos, dividido em 3 partes. Para ter uma ideia, na folha 4 do Word nós temos 20 folhas. Então dá uma média de 15 páginas em folha 4, né? Aí no formato livro, daí provavelmente vai aumentar. Né? Então eu acredito que vai ter em torno de 300, vai chegar a umas 300 páginas. Tá, mas que dia vai ser lançado? Eu não tenho como Você tomar não uma data sabe, ainda. cara. Eu fiz isso para a websérie e me arrependi, porque eu, antes de terminar o primeiro episódio, eu já tinha lançado a data. E aí você tinha que A lançar. gente lançou a data para o público. E aí o que aconteceu? A gente tinha que correr para chegar na data. E aí eu aprendi a lição. Não, termina e depois Tá, coloca então, a data. resumindo, um dia você lança Protocolo 43 do livro. Um dia eu lanço o Protocolo 43. Eu queria lançar esse mês. Não sei se vou conseguir lançar esse mês ainda. Mas provavelmente vai ser agora, Então em foi o seguinte, você janeiro. está em casa, pode estar vendo essa entrevista 1 mês, 2, 3 depois que a gente fez, procura aí, vai nas livrarias, porque talvez você não sabe onde é que vai estar, né? Mas tem uma boa ideia. Eu não tenho o livro aqui no momento, mas pode adicionar aí o Protocolo 43 no Instagram e acompanhar Procura lá. a nossas... a gente está informando a gente, na verdade, a gente. A minha equipe. Eu ainda continuo com a cabeça na websérie e boto a gente. Procura o Protocolo 43 no Instagram, que eu estou mantendo o pessoal informado dos lançamentos e das... É isso. Enfim, todos os detalhes do livro estão lá no Instagram. Então lá, Acompanha Átila, lá. obrigado pela presença. Eu que agradeço, mano. Prazer te receber, meu bruxo. Olha só, cancelando sério ou não, sabendo das datas de lançamento ou não das suas coisas, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.